o melhor tempo gráfico no swing trade é a partir de 4 horas. E eu vou mostrar isso agora para você sobre a importância desses tempos gráficos. Mas o que você tem que ter ciência é, quanto maior o tempo gráfico, mais fácil fica para você identificar a tendência. Quanto menor o tempo gráfico, mais difícil fica para você identificar a tendência. Quanto maior o tempo gráfico, menor é o número de entrada ou saída de uma operação. Quanto menor o tempo gráfico, maior é o número de entradas e saídas de uma operação. E o que nos leva a um item muito importante, que nós temos que reunir um equilíbrio. Se um tempo gráfico maior ele é muito mais assertivo e nos dá menos entradas, um tempo gráfico menor ele é muito menos assertivo, mas me dá muitas entradas, nós temos que equalizar, nós temos que encontrar um meio termo. E esse meio termo é de acordo com a modalidade. No swing trade, nós temos um extremo, que é o gráfico semanal, e nós temos um mínimo, que é o gráfico diário. Quando nós vamos num ponto de equilíbrio, nós encontramos dois tempos gráficos necessários para operar, o tempo gráfico de 4 horas e o tempo gráfico diário. Esses dois tempos gráficos são muito necessários em uma operação, porque eles nos dão com facilidade uma tendência e nos dá também com facilidade o melhor momento para entrar e sair de uma operação. Então eu saio de dois extremos, que é o gráfico semanal, que me dá muito menos oportunidade de entrada, mas ele me ajuda a identificar a tendência. Eu também saio de um outro extremo, que é do gráfico de 1 hora, que ele me dá muito mais entradas, mas ele me dificulta a identificar uma tendência de forma clara, de forma simples. Lógico, se eu tirar o zoom total do gráfico, no gráfico de 1 hora, eu vou enxergar claramente uma tendência, porém, vai ficar muito escondida ali uma entrada ou uma saída da operação. Isso pode confundir. E os indicadores, eles funcionam muito melhor com tempos gráficos maiores. Então nós temos sempre que buscar um equilíbrio para assertividade e para buscar as melhores operações. Então o tempo gráfico de 4 horas e o tempo gráfico diário é o que me facilita entrar numa operação e que aumenta muito o nível de assertividade das minhas operações. Então com isso eu consigo ter 10, 20, 30, 40% de rentabilidade em uma única operação. E quando eu tenho uma operação no qual o stop ele é acionado, é impossível você operar no mercado financeiro por um longo período sem ter um prejuízo em uma única operação. Quando eu tenho esses stops, ele é um stop pequeno, um stop curto, um stop 2, 3, 4, 5%. Enquanto eu estou ganhando 10, 20, 30, 40, 50%, até 100%, até mais do que isso em alguns casos como criptomoedas. Então, isso também é um ponto de equilíbrio. Só que esse ponto de equilíbrio, quando nós trabalhamos com tempos gráficos maiores e com alvos maiores, me dá um ganho financeiro muito maior do que quando eu tenho uma eventual perda. E com nível de assertividade maior, porque quando nós operamos com tempos gráficos maiores, utilizando o indicador, utilizando a estrutura ao invés de um único candle, nós aumentamos e muito também a nossa assertividade nas operações.